Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo uma gravação pela segunda vez, que eu estava meia hora explicando aqui e fui ver que não estava apresentando a tela, mas faz parte, vamos lá de novo. Eu resolvi fazer a nossa última aula do ano assíncrona, até porque, pelo menos nas outras turmas, né, a participação foi mais baixa em dezembro. Acho que o pessoal está todo mundo já cansado, né, não vendo a hora que acabe esse ano tão complicado. Mas como a gente tem aí um objetivo a seguir, e se a gente deixar para depois fica pior ainda, né? A ideia é que a gente finalize essa terceira avaliação ainda esse ano. E aí, ali para fevereiro, a gente fique só com o tema da epidemiologia descritiva, tá? Como essa atividade é uma atividade criativa, ela vai envolver a leitura de um artigo e ela vai envolver os aprendizados que vocês tiveram até agora, além das caracterizações dos estudos epidemiológicos que a gente viu na aula passada, tá? Então, via de regra, a gente tem hoje aqui, então, a aula, né, a explicação do que é para ser feito. Deixei um exemplo do que foi feito semestre passado, mas é só um exemplo, vocês não precisam se basear nele 100%. E a gente tem a entrega, então, para a semana que vem, a aula do dia 21 vai ficar disponível para elaboração, complementação, finalização e envio, tá? O envio final é dia 21, é a última data, tá? Não vai ter outra data, até porque é final do ano, a ideia é tentar corrigir ainda até dezembro, e a gente começar fevereiro ali sem nada em atraso, tá? A proposta, então, está bem explicada. Eu vou mostrar aqui os pontos, vou conversando com vocês e vou mostrando como a gente pode fazer isso. E tem algumas pequenas alterações para o que a gente fez no semestre passado. A ideia é ajustar alguns pontos aqui, tá? Então, basicamente, cada aluno então, vai ficar responsável por elaborar e divulgar um infográfico. Então, tem que verificar nas explicações em vídeo na aula o que é um infográfico, isso que a gente está fazendo agora. Dessa vez eu vou deixar um modelo padrão, né? Daquela vez eu falei infográfico, mas tem alguns outros modelos de infográficos. E o modelo padrão que a gente vai usar é o 800px por 2000. Professor, o que é isso? Eu não sei, é complicado. Se vocês forem pelo Canva, pessoal, vocês têm duas opções. Quando vocês vão aqui na barra de pesquisa e colocam um infográfico, ele mostra, ó, 800 por 2000, 800 por 2000, 800 por 2000. Então, a maioria deles já é 800 por 2000. Então, é só clicar em um desses, e eu coloquei como exemplo lá um infográfico educacional, que vocês já vão pegar modelos de 800 por 2000, que é o modelo que a gente quer utilizar. Mas o desafio que eu deixei, quero deixar para alguns alunos aí que precisam de maiores desafios, é que dessa vez vocês façam um infográfico do zero, através de uma folha em branco. E aí é só vir aqui em criar um design, vai ter aqui, ó, tamanho personalizado, você clica aqui, coloca 800 por 2000, criar um novo design, e aí ele vai aparecer um design totalmente em branco, né? Apesar de já citar alguns exemplos aqui, alguns modelos, tem a possibilidade de vocês criarem um modelo totalmente do zero, tá? Eu acho isso aqui bem interessante, é uma dificuldade maior, mas ao mesmo tempo é uma propriedade intelectual de vocês, né? É uma produção totalmente de vocês. E depois vocês podem colocar para compartilhar esse material pronto e ele fica aqui junto com esses demais aqui também, que é uma coisa bacana, né? Uma divulgação de material elaborado por vocês. Então, essa é a primeira definição. Qual que é a ferramenta gráfica que é para se utilizar? Infográfico de 800 por 2000. Quem quiser utilizar outra ferramenta, eu não indico, né? Até porque a gente tem a opção de usar todos os elementos aqui do Canva, tem que saber que tem que utilizar 800 por 2000, tá bom? Acho que isso fica claro e acaba ajudando depois na hora da elaboração. Então, se for no Canva, né, como eu disse ali, é só utilizar um modelo personalizado, e aí vocês colocam 800 por 2000, ou usar um modelo, por exemplo, de infográfico educacional, porque ele vai ter 800 por 2000. Sobre o que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou deixar esse material gráfico? Sobre algum tipo de estudo epidemiológico. Preferência, um estudo relacionado à patogenia apresentada no semestre anterior. Semestre passado, alguns alunos pegaram doenças infecciosas, outros alunos pegaram doenças crônicas não transmissíveis, e eu não lembro se alguns alunos eu deixei a opção de agravos à saúde, né, como violência, né, crimes não, desculpa, questões relacionadas à epidemiologia da violência ou acidentes de trânsito, tá? Então são essas as questões que vocês apresentaram naquele vídeo do semestre passado. Ah, professor, eu peguei a dengue. Então vai tentar achar algum artigo que fale sobre dengue.
artigo científico epidemiológico, tá? Não é para fazer nenhum estudo clínico ali de um caso, um relato de um caso. A gente quer estudos epidemiológicos. Estudos epidemiológicos são caracterizados por análises de grupos, né? Não só de um caso individualizado. Quais estudos que eu posso pegar? Estudo descritivo, como é que eu vou saber se é um estudo descritivo ou não? Lendo o artigo, né? Lá na sua metodologia, provavelmente ele vai dizer, no seu resumo ele vai dizer. Pode ser um estudo ecológico, né? Para quem não lembra, o estudo ecológico, aquele estudo relacionado às correlações, criação de hipóteses, né? Um estudo transversal, aquele estudo que tem um recorte no tempo e você congela as informações para tirar os informativos através daquilo ali. Um estudo de coorte, né, aquele estudo prospectivo, onde você faz o acompanhamento com os indivíduos ao longo do tempo. Os ensaios, né, os ensaios clínicos, ou seja, quando há uma interferência do pesquisador ou do cientista, um ensaio clínico randomizado, um ensaio comunitário, um ensaio de campo. Vale lembrar que eu deixei exemplos na aula passada de todos esses tipos de estudo: coorte, descritivo, ecológico, transversal, ensaio comunitário, clínico randomizado e ensaio de campo. Tenho uns exemplos de artigos para todos os casos aqui que vai auxiliar também na hora da procura por vocês, tá? Professor, onde é que eu procuro esses artigos? Eu já vou ficar muito chateado se vocês ainda não souberem onde pesquisar artigos científicos, porque eu já mostrei isso algumas vezes. Plataformas CapCaf, porque é a mais completa, onde a gente tem o acesso dentro do IFSC, então dá para pegar mais bases ali e revistas e de repositórios, tá? Mas tem a Cielo também, tem a Lilacs que traz de saúde, enfim, outras ferramentas também. A ideia é procurar um artigo científico. Vou dar um exemplo aqui. Entrei na Cielo, né? Tá aqui a base da Cielo. Vamos colocar aqui estudo epidemiológico dengue, só para dar um exemplo, tá? Vou fazer a pesquisa. Aí apareceram vários estudos, né? Aqui tem os periódicos, né? Quais são os periódicos? Eu vou pegar esse epidemiologia aqui. Não preciso fazer esses filtros, tá, pessoal? Mas eu vou fazer só para pegar menos aqui. Então, ele tem 5, ó. Avaliação de qualidade de dados, tendência de incidência de dengue no Brasil, caracterização de casos confirmados de dengue. Então, tem alguns aqui. Vou pegar esse de tendências de dengue aqui só para a gente dar uma olhada. O nome do artigo é Tendência da incidência de dengue no Brasil de 2002 a 2012. Então, tem um recorte temporal, né, aqui de 2002 a 2012, e ele fala sobre a incidência de dengue no Brasil. Aqui tem os resumos, né, e aí quando a gente vai em metodologia, ó, ele já fala aqui, ó, estudo ecológico. Lembra do estudo ecológico, estudo de correlação? Estudo ecológico com dados do Sistema de Informação e Agravo e Notificação, o SINAM, que alguns de vocês apresentaram. Então, veja, é um estudo ecológico com dados retirados do SINAM. A taxa de incidência de dengue foi calculada segundo grupos etários, então eles se separaram por faixa etárias, unidades de federação, grandes regiões do país, utilizando-se da regressão de Price-Histen, tá? É uma metodologia utilizada ali para fazer essa regressão. Então, a gente tem um estudo ecológico aqui. Ah, gostei desse, é sobre a dengue, é o tema que eu queria fazer. Eu vou ler esse artigo, né, para tentar entender. A ideia aqui é que vocês leiam esses artigos, pessoal, que a gente saia de só reproduzir o que outras pessoas já fazem resumo sobre esses temas, né? A ideia é que vocês leiam primeiro tudo e depois tentem, através do infográfico, apresentar as informações desse artigo. Ah, professor, então vem aqui em PDF, ó, download em PDF, e aí tá aqui o artigo que vocês podem estar lendo, né, da Universidade Federal de Pelotas, aqui, programa de pós-graduação em epidemiologia, e vocês podem estar lendo o artigo, tirando as conclusões de vocês e se preparando para elaborar o infográfico, beleza? Isso vale para as outras plataformas também, não tem diferença no sentido da procura, e a ideia é essa. É um estudo epidemiológico? É um estudo ecológico, então entra nos estudos científicos que a gente viu, nesse caso sobre a dengue, que é uma doença infecciosa pela classificação entre infecciosa, doenças crônicas não transmissíveis e agravos à saúde, tá? Então tá aqui, achei, vou fazer o meu material. Quais são os elementos possíveis, né, que eu posso estar explorando dentro desse material? Que ele pode ser divulgado em redes sociais, em meios de comunicação, e aí eu deixei algumas sugestões dos elementos do material. Qual o tema do artigo, obviamente, né, o nome do artigo, o tema que ele trata, objetivos do artigo, quais são os objetivos desse estudo,
Quais foram as metodologias utilizadas? Eu até li ali com vocês, né? A gente tem a metodologia clara aqui, né? Quais são métodos, né? A metodologia que foi utilizada. Link para acesso ao artigo nas redes. Eu acho que isso aqui é bem importante, que o material de vocês traga um link para que quem vê o material possa acessar. Link de acesso para um maior aprofundamento sobre o tema. Às vezes vocês encontram um vídeo legal, um QR Code lá que vai dar numa página sobre o tema. Então é bem interessante, uma página até do Ministério da Saúde ali que fala sobre combate a endemias, a epidemias, a surtos, né, no caso da dengue, dando um exemplo, e demais pontos que você considerar importantes, tá? São sugestões aqui, mas é óbvio que tem um grau de importância você incluir esses pontos, porque são esses pontos que os artigos falam, então é importante ter isso aqui bem caracterizado. Então, como gestores ou pesquisadores, imaginem e proponham a melhor forma de informar a sociedade sobre o artigo em questão. Então, essa é a ideia, né? Vocês pegarem um material textual, escrito, e transformar isso de forma gráfica para que as pessoas possam visualizar isso de uma forma mais, digamos, de fácil compreensão. E aí a gente tem um primeiro estágio, a partir daí, se alguém se interessou pelo tema, procura um aperfeiçoamento, uma busca por especificidades, enfim. Vou dar um exemplo aqui de um modelo, tá, gente? Eu não quero que vocês sigam esse modelo, esse não é um modelo padrão para todo mundo fazer igual, mas é só um modelo que foi feito pela turma do semestre passado que ficou bem legal, tá? Então, olha qual que era o artigo aqui. Sintomas depressivos e fatores associados em população idosa no sul do Brasil. Aí a pessoa colocou os objetivos do estudo, a metodologia utilizada, quem era a população-alvo, crescimento da população idosa, quais eram as variáveis dependentes do estudo, quais foram os resultados encontrados, qual foi o método, né, através da análise multivariável, o que foi separado aqui de classificação, sexo, idade, cor, enfim. E importante saber também, ela deixou como se fosse um aviso aqui. E aqui embaixo, ó, tem o link, né? Tá aqui o link para que quem se interessou pelo tema possa acessar o artigo. Então, você clica aqui, tem um link para o artigo, Sintomas depressivos e fatores associados em populações idosas do Brasil. Ficou clean, né? Ficou um material limpo, bonito, bem apresentado. Então, é só uma ideia, tá, gente? Vocês não precisam ficar fazendo igual, é só uma ideia que pode auxiliar aí na hora de vocês estarem elaborando. Aqui ela pegou de um modelo já existente, né? Então ficou mais fácil para se fazer também. Por isso que para vocês aí, como uma turma que se desafia bastante, eu deixei aí a proposta de elaborar do zero, né? Totalmente em branco, fazer um modelo aí. Então, a partir daí, o que vai ser avaliado, né? A qualidade gráfica, ou seja, como é que foi a montagem gráfica, novamente, é uma avaliação subjetiva, né, pessoal? A gente está falando de gestão, então a subjetividade aí aparece em vários momentos. Informações epidemiológicas pertinentes e de acordo com o artigo, tá? Então, quais são as informações epidemiológicas pertinentes e de acordo com o artigo? Discussões, resultados encontrados, o método, o objetivo da pesquisa, né, um resumo do porquê ela foi feita. Então, tudo isso é importante estar caracterizado na apresentação do material. Disponibilidade e acesso a informações extras, isso também vai ser avaliado. O link para o artigo, o link para o vídeo que fala mais sobre o tema, um link para o documentário, outros pontos que vocês podem estar pensando, um número aí de telefone para ajuda, enfim, são várias as questões que podem estar aí. Uma página da internet, do Instagram, que fala sobre o tema. Então, são várias as questões que vocês podem estar pensando. E criatividade e curiosidades, né? Aqui não é um ponto que eu vou descontar a nota por causa disso, mas a ideia é que quem for pensar em alguma coisa diferente, através de curiosidade, de criatividade, não se sinta obrigado a seguir um padrão, tá? Por isso que eu falei para vocês. Aqui é só para demonstrar como pode ser feito, mas a ideia é que não copiem, que não façam igual a esse aqui. Cada um faz do jeito que achar aí, que vai estar entregando para a sociedade melhores informações. Gente, por que eu faço essas atividades, né? Quem tem grupos aí na família do WhatsApp, quem acompanha as redes sociais, sabem que a fake news ela é muito mais eficiente porque ela não exige muita sabedoria e não exige muita informação. Quando você inventa uma mentira e quer causar impacto nisso, é muito mais fácil. Você coloca em 2, 3 frases, coloca uma imagem e tem um apelo muito maior. Quando se traz um estudo, que é algo muito mais sério, que levou muito mais tempo, que exigiu tempo, demanda,
método para ser feito, é muito mais difícil você apresentar para a sociedade essas informações. Então, o modelo de infográfico é uma forma da gente tentar trazer para a sociedade informações mais complexas de uma forma mais simples. Esse também é o papel de comunicação da gestão. Por isso que é legal que vocês aprendam a fazer isso, para que utilizem isso tanto no trabalho como na vida de vocês. Outro ponto que isso aqui pode ser utilizado. Vocês, muito provavelmente, ao longo do curso, se já não estão em algum projeto, talvez no semestre que vem vocês vão entrar em algum projeto, vocês vão apresentar em eventos científicos algum trabalho, tá? Nem que esteja lá no final do curso o TCC de vocês. Então, já é interessante vocês irem elaborando esses materiais, porque se os eventos voltarem ao formato em presencial, ou até mesmo no online, esse modelo de cartaz, esse modelo de folder é muito utilizado também nos eventos científicos. Então, é interessante que vocês aprendam as ferramentas para que possam estar realizando isso também. Beleza? Voltando lá, então, né, eu falei sobre a proposta avaliativa e os elementos avaliados, e aí eu deixei aqui, né, entregar lá na atividade do SIGA, em formato de arquivo ou imagem. Eu deixei a opção de reenviar, então, se enviou errado, pode reenviar. Confiram o que vocês enviam, né, é o mínimo que tem que ser feito. Então, vocês podem estar entregando ali até no dia 21. Dia 21 vou ficar disponível aí para dar alguma ajuda, quem tiver alguma dúvida ainda, mas claro, antes disso podem me mandar por e-mail também. Fechou? Essa aqui é a questão, né? Como eu disse já outras vezes, eu acho o Canva, por mais que ele tenha muita coisa ali, ele é mais clean, né? Uma ferramenta mais prática de se fazer, até porque dá para se fazer no celular também, claro, com um pouco mais de dificuldade, mas dá para fazer. Mas quem for utilizar outra ferramenta tem que lembrar das medidas 800 por 2000 para que todos fiquem iguais, tá? Depois eu vou juntar esses PDFs e vou, no começo do semestre que vem, nós todos vamos ver todos eles. Tá bom, gente? Essa é a ideia, né? Acho que está bem claro aqui, fica fácil de entender. Vocês vão ter o trabalho de ler algum artigo sobre o tema escolhido. Quem não for pegar um tema relacionado à apresentação do semestre passado, tente pegar algo de impacto, né? Tente pegar alguma coisa sobre a Covid, alguma coisa sobre a dengue. Quem for pegar doenças não infecciosas, quem for pegar doenças crônicas, pensar quais são as doenças com mais impacto no país hoje, né? As doenças coronarianas. A gente tem a questão também de alguns cânceres em específicos que causam uma taxa de mortalidade muito alta, câncer de pulmão, câncer de mama. Então, vocês podem estar pesquisando isso também. E também os agravos, né? Os casos de exploração de trabalho infantil, de acidente de trânsito, de violência contra a mulher. Então, existem estudos epidemiológicos sobre esses temas e vocês podem estar pesquisando e fazendo os infográficos de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa eu estou à disposição. A ideia é essa, né? A ideia para hoje é que vocês já façam isso. Dá mais trabalho do que parece, né? Até fazer a leitura, até elaborar e tudo mais. E eu fico à disposição, aí vocês podem me procurar para tirar qualquer outra dúvida. Desejo, para além disso, um excelente final de ano, aí, caso a gente não converse mais. Quero agradecer ao longo desse semestre que tem acontecendo, né, o esmero, o capricho de vocês, que essa turma tem me surpreendido, né, o pessoal tem se puxado aí, está sendo bem legal. Não esperava menos, né, eu sei que eu cobro, mas a ideia é que vocês saiam da zona de conforto mesmo. E eu tenho certeza que se a gente for para o presencial, aí vai ser uma turma que vai trazer bons resultados aí, pelo nível que vocês têm de cobrança, apesar dos problemas, né, toda turma tem problema. É isso que eu quero deixar de mensagem aí para vocês. Bom final de ano, aproveitem aí, descansem em janeiro, né, para voltar com gás ali em fevereiro, para que a gente possa fazer um 2022 melhor, para que o 2022 seja um ano que a gente tenha mais realizações, que todos possam ir a campo fazer estágio, fazer pesquisa, fora as questões de vida pessoal, né, que melhore para todo mundo a questão de saúde coletiva e individual. Então, desejo aí um bom final de ano, e a gente vai conversando. Até mais. Aloha!